E a palavra de Deus que eu quero propor ao coração dos irmãos, ela se encontra no primeiro livro do profeta Samuel. O capítulo é o 17. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Continue orando para que Deus venha dar direção para os pastores, para os obreiros, nesse momento difícil que nós passamos. Como diz o pastor Francisco, essa nuvem que está difícil de passar. Né, pastor? Que nuvem, não? Eu tenho certeza que em qualquer momento essa nuvem também vai achar o lugar dela, que é o quinto dos infernos, em nome de Jesus. Amém? Quem está comigo? Metade já está comigo, pastor. Já vamos abrir uma igreja do lado aí. Senhor. Olha lá, já repreenderam, é isso aí. Jesus é fiel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, o verso 32. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Daqui desse lado, quem encontrou, diga amém. Tá bom. Você também encontrou? Você? Você. Esse do lado aí. Não adianta disfarçar, é com você mesmo que Deus está falando. Glória a Deus. Irmãos, verso 32 diz assim a palavra de Deus. E Davi disse a Saul, quem disse? Ninguém desfaleça o coração de ninguém. Ou não desfaleça o coração de ninguém. Por causa dele. O teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Amém? Irmãos, nós estamos aqui no contexto, quero falar um pouquinho do contexto. Tem bastante coisa para falar aqui hoje, fiz um esboço meio longo, hoje fazia tempo que não pregava. Tem 5 folhas aqui, pastor, sabe que dá? Fora o que Deus quer falar ainda. Irmãos, nós estamos, o versículo diz assim, ó, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Quem que é ele? Gigante, Golias, tal. Os irmãos estão entendendo. A Bíblia vai dizer, um pouco no capítulo 17 mesmo, até o 16, e vai chegar até no texto proposto, que Israel ele estava preparado para a batalha. Entre aspas. Eles foram chamados, ou seja, os soldados convocados, e eles foram para uma batalha. E nessa batalha, a Bíblia vai dizer que eles estavam num vale. E primeiro dia que eles se afileram, pronto para iniciar a batalha e querendo a vitória de Deus para o povo de Israel, Saul ele é confrontado por um gigante. E este gigante ele era um homem de uma estatura monstruosa, armado até os dentes, guerreiro, e de uma turma que só perde para os corintianos, os filisteus. Ninguém gostava deles. Tem gente brava lá no final. E olhe bem, o que vai acontecer? A Bíblia diz que quando Israel está enfileirado, este homem sai a primeira vez, na parte da manhã, o Golias, e afronta o exército de Deus. E qual que seria a afronta? Chamando para a briga. E depois ele chamou e ninguém apareceu. E à tarde, novamente, ele insiste nessa ideia. Isso eu estou falando do primeiro dia. Do qual dia? Primeiro. À tarde ele volta, o Golias, com as suas armas, com a sua lança, com todos os seus aparatos de guerra. E afronta novamente o exército de Deus. Ninguém se prontifica. Mas tudo bem, é o primeiro dia, às vezes eles estão se encaixando, se colocando. Ninguém trava uma batalha de sopetão, sim ou não? Ninguém recebe uma notícia que vai travar uma luta e já está com todas as forças reservadas para lutar. É assim que acontece conosco? Até aqui, pastor, eu até dou um pouquinho de razão para Israel. De repente eles estavam se organizando. Mas a Bíblia vai dizer que isso aconteceu 40 dias. Quantos dias? E ninguém se prontificou
Então chega para lá nesse cara. 40 dias, uma guerra travada. Ele vem cedo, creio eu. E afronta e pede um homem para que viesse contra ele. E aquele que o vencesse, os perdedores o serviam. Era isso a história, né? Alguém se prontificou? A guerra está travada. Quem tem filho aqui? Quem tem filho aqui entre os 17 anos, os 18, 19, quem tem? Tem gente que não tem, não. Eu entreguei a mão, não conheci, rapaz. Olhe bem. O pastor Fernando, o senhor tem, né? Acho que o Mateus, o senhor é capaz de mandar. Vamos perguntar do outro, que estava aqui. Se tiver uma guerra, o Mateus é o primeiro aí, mas pergunta desse aqui, que estava tocando a bateria aqui. O dia que escapar, como chama esse negócio aqui, pastor? A baqueta da mão desse homem, irmão, esse vidro aqui vai aguentar. E o primeiro crente que tomar uma baquetada vai ser batizado com o Espírito Santo, porque eu estou crendo nisso. Cadê ele? Onde que ele está? O baterista. Olhe bem. Eu já sei, foi buscar o bolo de banana. Irmãos, ninguém se prontifica. Mas o Jessé, ele prepara algumas coisas, ele tem uma ideia. Quem é o Jessé? A Bíblia vai dizer que ele já tinha filhos na guerra, né, pastor? Ele já tinha. Agora ele chama o Davi, olha a ideia do Jessé. 40 dias o Israel está acuado. Aí Deus pega, toca no coração de Jessé, filho, dá um jeitinho aí. Ele chama o Davi estava onde? Pastoreando as ovelhas. Repita comigo, Davi estava pastoreando as ovelhas. Pastoreando. Essa é a palavra, você crava nisso. Ele chama o Davi e fala assim, Davi, faz favor, pega aqui alguns éfas, um éfa, melhor dizendo, de farinha, não sei qual que é o grão lá, escapou da mente. Mas pega aqui um éfa, que seria 34 quilos de algum grão, e leva para os seus irmãos. Leva para os seus irmãos. Estão entendendo? Levar na onde? Não, para onde? Na guerra. O cara já tem filhos na guerra, agora ele vai chamar mais um dos seus filhos, que é incumbido de um cargo excepcional. Cuidar das ovelhas do seu pai. Agora o Jessé chama o Davi e fala, Davi, você vai para a guerra. Sim ou não? Ajunta essas coisinhas aí, que não era pouco peso. E além disso, pega mais 10 queijos. Se for aí, pela lógica, mais 10 quilos. Ou seja, são quase 50 quilos de bagagem. Aí ele ia com a funda dele, que eu creio que estava algumas pedrinhas lá dentro. Não tinha muito, porque ele precisou completar. E ele vai para a guerra. E quando ele está chegando perto de onde que Israel está acuado, o circunciso resolve, no 40º dia, à tarde talvez, ir lá e se levantar mais uma vez contra Israel. Vocês estão entendendo? Ninguém que estava lá, inclusive o rei Saul, teve a iniciativa. Davi está chegando. Eu já começo a ver o Davi chegando com a sacolinha puxando o seu instrumento, a bolsinha cheio de pedra, o bodoque, a funda, sei lá, ou o estilingue, né? Chegando. E olhando para a paisagem, ele escuta aquele Golias, aquele gigante afrontando, pedindo que alguém se colocasse contra ele. Davi está vindo tranquilamente, pastor de ovelha, temente, servo de Deus, buscava Deus, travava suas lutas lá no campo para vencer e proteger as ovelhas, e ele vencia.
Nós sabemos disso, nós vamos às vezes tocar nesse assunto. E Davi está vindo para o caminho. Talvez ele era o Mateus aqui da Crescer em Cristo, e lá o Davi também ele era o Mateus lá. E ele tocava. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Quem conhece isso? Olha a entrada. Porque crente não perde tempo. É o que o Mateus disse aqui. O crente, olha, nós ficamos aí uma quarentena, ou talvez 3 meses, esperando a oportunidade de glorificar a Deus. Às vezes tem que mandar uma mensagem para este homem dizendo, eu estou com saudade da igreja, estou com saudade dos cultos, estou com saudade disso. Mas Deus deu uma permissão, a porta se abriu e cadê vocês? Eu não vou pregar aqui que o Mateus já pregou. Mas, irmãos, esta oportunidade aqui é única. Botucatu já está entrando na tal de faixa vermelha. Não sabemos se vai continuar aberto ou vai fechar de novo. Mas se nós estamos aqui, é porque nós somos escolhidos de Deus. Ele tem algo misterioso nas nossas vidas. E a igreja não vai padecer, porque as portas do inferno jamais e nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos chamados. E se tiver chamado aqui, faça um barulho para Deus te ouvir, glorificando, exaltando ao nome dEle. Gigante nenhum vai nos calar. Davi vinha cantando, olha a entrada do anjo aqui nesse lugar, passa a espada do diabo, o cara grita lá, tem alguém aqui? Golias nem imaginava que toda aquele grito, aquela violência, aquela força, aquele poder indestrutível de opressão, estava com horas contadas para se acessar. Já tem crente que está lutando com o gigante, já está entendendo. Eu quero dar um tema para essa mensagem. Se eu não conseguir terminar hoje, eu volto domingo mesmo. Concorda? Olha bem. Fé, repita comigo, fé que aceita desafios. Tem gente que já falou, Davi teve fé mesmo, está tendo até hoje. Olha bem, primeira coisa que eu quero citar. Você como eu que está com alguma batalha travada com algum gigante aí. Tem alguém que está enfrentando um gigante aí? Não fala que é o corona, que isso aí não é gigante não. Isso aí já nasceu com o umbigo roxo. Deus é maior que os seus gigantes. Sim ou não? Se você for entendendo, vai glorificando. Deus que agiu no passado, ainda é o mesmo. E isso não sou eu e nem o pastor Fernando que disse. É a Bíblia que diz. Se você for lá em Malaquias 3,6, vai estar escrito isso. Que ele não mudou, ele é o mesmo. E você não precisa de novas armas. Está dentro do contexto? Quem conhece a história sabe que Davi não precisou de nenhuma nova arma, né? Não é, pastor? Então, diga para o seu irmão, esse gigante ele vai cair por terra. E você não precisa usar novas armas. Está entendendo aí? Conselho que Deus me deu para passar para a igreja. Use as armas testadas e comprovadas. O que é isso, pastor? O que é uma arma? Você deve estar pensando, o que é uma arma testada? Vou te ajudar. Primeiro, armas como a oração. Armas como a fé. E armas como a palavra de Deus. Sabendo de tudo isso, que você não precisa de nenhuma arma especial, tem mais um conselho. A dificuldade que nós estamos ou vamos ou já vencemos ela, e talvez tem outra já marcada para nós vencer, porque a vida é sempre lutando. Sempre comunique com o céu sobre o seu gigante. Nunca estufe o peito e vá para cima dele sem comunicar antes ao céu. Fale com o seu Deus. Coloque o seu joelho no chão
Ele se levantou e está gritando, eu não sei se é 10, se é 5, se é 15, se é 20, ou até mesmo 40 dias. Mas eu sei que Ele está te afrontando. Então nesta noite o Senhor Deus me trouxe aqui para te ensinar através da palavra que existe uma fé que vai fazer você aceitar esse desafio. E só vai sobrar para mim e para você erguer as nossas mãos, abrir o nosso coração e dizer glória ao Deus eterno e fiel. Aleluia. Quem está pronto aqui para glorificar o Senhor? Veja, os santos de Deus, quem é santo, levante a mão ou dê um glória. Os santos de Deus podem estar em contato constante com o trono de Deus. Estou cansado de saber. Estou cansado de saber. Deus falava aqui a respeito do sacrifício de Jesus. Irmãos, existe uma desculpinha aí, esfarrapada, que tudo Ele sabe. Sim ou não? Deus sabe. Deus sabe. Imagine também se Deus fosse falar assim também sobre a minha vida. Edgar, eu também sei. Você sabe. Agora diga, você acha que nós não sabemos? Nós não conhecemos a essência, nós não conhecemos a importância de estarmos aqui, nós não sabemos, quando você recebe um convite para trazer uma palavra, Deus tem uma responsabilidade imensa, até o último minuto, Satanás ele tenta, não sei se ele põe máscara, ou se ele não tem medo, ou se ele é imune, ou se ele é assintomático, mas até o último instante ele está soprando no ouvido da gente, que não adianta fazer a vontade plena de Deus. Se com você é assim. Mas quando nós insistimos, hoje mesmo eu lembrei de uma coisa. Eu falei para minha esposa, ela estava lá fazendo a comida e eu lembrei de uma coisa. Tem gente que já está pensando que eu estava lavando a louça. Você pensou, Deus. Eu escutava um louvor assim, o louvor dizia uma coisa terrível, empurrava a vida. E um dia eu escutei um louvor, Mateus, e esse louvor falava, e eu numa prova dos 300. E eu ouvindo aquele louvor, eu falei assim, naquele tempo da prova, eu falei assim, meu Deus, esta mulher que está cantando isso aí, eu não vou falar o nome dela porque eu conheço, eu não vou falar. Mas ela cantou, eu falava assim, eu pensava comigo, essa pessoa está cantando isso porque não sabe o que é passar por isso que ela está dizendo. Nós não temos isso conosco? É muito fácil nós glorificar o Senhor. Lembro das pregações, 20 anos atrás eu lembro, meu pastor pregava, é muito fácil louvar, engrandecer o nome do Senhor com as latinhas cheias de alimento. Lembra dessa pregação? Era assim que o pastor pregava. É fácil, mas quando ela está vazia, o ratinho andando dentro. Lembra disso? E isso eu pensei. Eu estava lembrando disso hoje, eu falei, meu Deus, aquele dia eu falei isso. E imediatamente o Espírito de Deus, ele chegou até mim e falou assim, meu servo, eu não dei essa música para a pessoa que gravou esse louvor, porque ela está passando, ou porque ela ia passar por uma prova. Eu dei esta música para te fortalecer, para lembrar mais uma vez que o meu filho, ele foi na cruz do Calvário e não desistiu, foi até o fim. Ele foi, os varões que ouviram ele e disseram, os mesmos olhos que estão vendo o Jesus subir, e também vão ver ele voltar e buscar o seu povo, para viver eternamente no mundo de glória, no reino de glória, aleluia. E eu fiquei quietinho até hoje, não critiquei mais ninguém. Agora olha o Davi. Imagina se o Davi fosse buscar lá o que estava acontecendo nesse contexto. Você acha que ele ia enfrentar alguma coisa? Irmãos, se ele já não foi para a guerra, é porque ele não tinha preparo. Agora e aquele que gosta de pegar as coisas loucas e confundir as sábias? E ele não entra no negócio? Ele não vem no negócio? Eu até vejo Davizinho assim, daquele jeitinho. Cabelinho ruivinho, magrinho, perninha torta, São Paulino, fiquei sabendo. E estava lá, preparado. E de repente ele escuta o cara afrontando ele. Imediatamente ele escuta aquilo e falou assim, isso é brincadeira. O que é isso? Um cara sozinho,
se colocar na posição, no pedestal e ficar afrontando o exército do Deus vivo. Ele fala: não desfaleça o coração. Chama o rei, fala aqui: ó rei, vem aqui um pouquinho. Deixa a bolsinha, deixa tudo, chinelinho, poeiradinho, e fala assim: ó, não desfaleça o seu coração. Por causa desse cara aí não. Sabe o que está faltando? Eu não vou nem terminar aqui, eu já vou falar, já vou aplicar. Está faltando você apontar o dedo para você e te apresentar para si mesmo quem é você na presença de Deus. Está faltando isso para nós, irmãos. Quando nós reconhecemos quem somos nós na presença de Deus, nós nos transformamos armas testadas e comprovadas pelo Espírito Santo de Deus. Quem é a arma de Deus aqui contra o inferno? Levante a mão para cima, sinta a presença dEle e dê glórias a Ele, porque é Ele que te testou, é Ele que te chamou, é Ele que te provou e é Ele que vai te continuar dando vitórias. Olha que bonito, coisa que é. O Davi, ele pega, ele se prontifica e vai. Sabe o que acontece? O Saul fala assim para ele: Deus vai falar com alguém aqui agora. O cara topou enfrentar o gigante, viu uma possibilidade de vitória. Aí ele pega e chega aqui e fala assim: ó, pastor Fernando, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, eu vou até o fim. De repente chega outro, fala assim, ó, chega alguém perto desse que topou a parada, saiu até contente, falou: agora eu vou lá em casa, já vou jejuar, já vou entrar na oração das 3 horas da manhã. E se o pastor quiser amanhecer de seja de sexta passada, eu também vou. É assim. Ele faz isso. Aí chega um e fala assim, ó, viu? Contra esse filisteu não dá. Contra esse gigante você não pode ir. Contra este gigante você não pode ir. Não pode pelejar com ele. Pois tu ainda é novo convertido. Pois tu ainda talvez não foi baseado com o Espírito. Pois tu ainda também talvez não passou pelas águas. Então você não pode pelejar. Sabe por quê? Porque esse que está afrontando, ele já é guerreiro desde a sua mocidade. Agora, pastor, o senhor já viu escrito na Bíblia a biografia do Golias? Já viu? Já viu, Rodrigo? Falar que o Golias é o cara? Aonde? Que está escrito na Bíblia que ele é desde a mocidade guerreiro. Hã? Escute bem. Quando alguém vai falar de alguém para você, não dê ouvido. Porque ele só vai falar o que ele ouviu. Talvez ele não conheça pessoalmente quem é a pessoa que ele vai te falar. Agora vou fazer uma aplicação aqui lógica. Golias, ele gritava cedo e de tarde por 40 dias para assustar e assombrar o povo de Israel, sim ou não? Quem que é o Golias? O gigante. Quem que é esse gigante? Hoje, quem é o gigante? Que afronta. Quem é o gigante que parece que não tem jeito de vencê-lo? Eu falo do Satanás, do diabo. Parece que é impossível, mas procure a biografia de Satanás. Procure na Bíblia e me fale quantas vitórias Satanás teve. Ninguém vai dar um glória a Deus. O Saul já não estava muito ligado mais nas coisas de Deus. Ele pega e ele acha alguém, ou seja, a obrigação era dele enfrentar o gigante. Se não, pastor, ele era o rei, ele era obrigado, mas ele não tinha coragem, porque ele não tinha Deus com ele. Então, a hora que levantou um menininho, mesmo assim levantando alguém corajoso, ele pega e fala assim, ó, escute bem, você não pode ir contra ele, porque ele é poderoso, ele é isso, ele é aquilo, ele tem uma lança, ele tem um escudo, tem um capacete, ele tem tudo, ele é, não dá. Davi pega assim, ó, não desfaleça o seu coração.
eu vou contra ele. Sabe por quê? Porque o Davi sabia de uma coisa importante, que não era o exército, os homens, o rei que estava sendo afrontado, era o exército do Deus Todo-Poderoso que estava sendo afrontado por alguém inútil. Então escute bem, não deixe, irmão, Satanás ficar gritando no seu ouvido, não deixe o diabo, os demônios, não deixe o vizinho, não deixe ninguém ficar dando as ordens do seu coração dentro do seu ouvido, porque ele só quer levar você no grito, ele não tem vitória, ele não tem biografia de nada, ele é um desconhecido, mas você não. Se você começar aqui agora, pensar quantas foram as vitórias que Deus te deu, eu quero dizer uma coisa, o mesmo Deus que fez você vencer lá, e continua fazendo vencer, vai te dar vitória também nessas causas. O diabo só quer gritar, ficar com blá 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 e com espaço. Agora olha, Deus não te salvou para deixar cair nas mãos de gigantes. Deus não te salvou, como o pastor Francisco falou, Deus não salvou o povo de Israel para deixar eles cair na mão do inimigo. Escuta, ó, os filisteus afrontaram. Olha, vou contar uma história. Quando o povo sai do Egito, o caminho mais perto até onde eles iam, eles saíam do Egito e eles não precisavam atravessar mar, não precisavam nada disso, ficar lá no monte e não, no deserto, não. O senhor já viu a geografia? Era só subir, era pertinho. Eu não lembro, eu não vou arriscar aqui os quilômetros, já fui muito estudioso nisso, mas não estou lembrando hoje. O senhor lembra, pastor, a distância? É 20 e poucos quilômetros, não sei exato, que era dali até a terra que eles iam, prometida. Escute bem, eles não foram, sabe por quê? Porque bem no caminho, pastor, antes de chegar na terra prometida, que é Canaã, existe, né, uma cidade, um povo lá, que se chama Gate. E quem mora lá em Gate? Os filisteus. Está entendendo? Ô pastor, mas agora eu estou pensando aqui, então os caras falaram, não, o povo de Israel e o povo hebreu estava escravizado, eles não tinham mais cultura de luta. Então é por isso que Deus falou, vamos para o deserto, que lá no deserto eu vou ensinar. Vou falar de novo, lá no deserto eu vou te ensinar. Lá no deserto eu vou te capacitar. Lá no deserto você vai ver. Mas lá no deserto não tem loja para comprar roupa. Lá no deserto a roupa não se acaba. Mas lá no deserto não tem loja para comprar sapato novo. Só porque eu estou e ninguém percebeu ainda. Mas no deserto o sapato não gasta. Mas no deserto vai faltar comida. Não vai. Vai ter frango caipira, ou codorna. Eu vi um pregador falar um dia que era frango caipira, das canelas bem amarelas. Depois eu fui perguntar, de onde o senhor era? Ele falou, mineiro. Eu falei, então tá bom. Cada um puxa para o seu lado. E água vai ter no deserto? Água vai ter no deserto? Melhor lugar para aprender com Deus é no deserto. É de lá que você vai sair preparado para enfrentar os seus gigantes das suas vidas, no decorrer da sua vida. Agora olha, Davi desceu naquele vale em uma situação impossível, sim ou não? Como é que um cara daquele vai lutar com um homem desse? Porque, né, pela lógica humana, o coitadinho só sabia jogar pedra com aquela funda, né? Colocava pedra, acho que era de virar. Meu tempo era estilingue. E tem gente que fala que é estilingue também, mas vai lá. Bodoque, quem conhece bodoque? Só os caras com mais de 60, pastor. Eu conheço porque eu vi na internet, pesquisei. Agora olha, Davi desceu naquele vale, Mateus, numa situação impossível. A vitória dele, vamos ver aqui onde está o verso, foi posta em dúvida por alguns. Deixa eu ver se, versículo 28. E ouvindo Eliabe, quem que é o Eliabe? Lembra que eu falei que você se prontifique a fazer alguma coisa, alguém vem falar para você que não adianta aí? Olha quem está se opondo contra a decisão do Davi. A decisão do Davi qual era? Relembrando, enfrentar o gigante. Agora olha aqui no verso 28, do capítulo 17. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que descesse aqui?
E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do seu coração, que descesse para ver a peleja. Cara, está entendendo? Quantas vezes eu ia fazer alguma coisa e alguém vinha e me desanimava, viu, não faça isso, não vai dar certo. E eu, às vezes, quantas vezes eu ouvi, pastor, me arrependo como se fosse hoje. E às vezes eu não fiz. E tudo que eu fiz, assim, às vezes com a contra vontade de alguém que me deu um conselho, algum conselho, não sei se é na época de Deus ou do diabo, para me fazer, umas coisas deu certo e outras também deu errado. Mas o errar é humano. Mas nós temos que ir pelo o que o nosso coração está dizendo. Se você tem uma vida com Deus, se você está debaixo da graça de Deus, quem vai te orientar, falar no seu coração, é o próprio Deus. E o Senhor Deus tem meios para falar no seu coração. Um meio é o seu pastor. Sabe por quê? Porque Israel não ia achar ninguém para lutar. Mas Deus olha um pastor lá no meio do deserto, cuidando das ovelhas dos seus pais, e toca no coração do seu pai, e seu pai é chamado por Deus e fala, manda o Davi lá, porque o Davi vai enfrentar a peleja. Deus sabia que podia contar com Davi. Rodrigo, olha que coisa maravilhosa isso, saber que Deus pode contar com você, que Deus pode contar comigo e pode contar com a igreja. Olha, então o irmão dele não botou muita fé, falou que ele foi lá era só para ver a peleja. Estava pensando que era um jogo de futebol, coisa parecida. O cara nem percebeu que a vida dele estava em jogo, nem percebeu. Está aparecendo a igreja do século 21. Não percebemos a importância que é estarmos aqui. Muitas vezes é assim. Deixamos isso por qualquer coisa, que é adorar. Adorador é tudo aquilo que o Mateus falou. Sejamos adoradores. Sejamos reconhecedores do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e fazemos como Davi. Enfrentamos mesmo contra possibilidades. Tudo aquilo que for determinado para nós fazermos. Ele foi, se não bastasse, agora ele ultrapassa esta barreira, que é não dar ouvido para aqueles que estavam desencorajando ele. O que ele faz? Chega diante do gigante e é ridicularizado, acho que é isso, pelo gigante. O próprio inimigo agora está afrontando, entendeu? Se você superou todos os impedimentos até chegar a hora de lutar para vencer, o próprio inimigo vai tentar desanimar. O próprio inimigo vai tentar te colocar na lona. E ele disse assim, e olhando o filisteu, no verso 42, e olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou. Desprezo é duro? É difícil desprezo, né? É dolorido. Mas quem está desprezando aqui é o inimigo. Então deleta. Porquanto era um jovem ruivo, já falei, e gentil. E disse, olha bem, o discurso deles. Aí eles tramam numa conversa. O Golias pega e continua falando. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E ele continua falando, porque o Davi estava de pé. E ele continua falando. Porque o inimigo, ele quer quebrar as bases nossas, pastor. O inimigo, ele não quer... Escuta, irmão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo, ele não afronta você. Ele não tenta destruir você. Ele não tenta tomar as suas coisas. Ele não quer trazer você para o lado dele, para você fazer parte do exército dele. Ele não quer. Ele não tem interesse nenhum em você. O diabo. Os irmãos estão entendendo? Mas então, pastor, você não tem nenhum interesse, o que ele
tenta tanto destruir a minha vida, a minha família? Sabe por quê? Porque você é o único meio que ainda ele consegue tocar no seu Deus. Quando você dá ouvido para ele, o Senhor Deus é entristecido. É a única forma. E o interesse maior do diabo qual é? Riscar o seu nome do livro da vida. Não ameis o mundo, não é isso que ele falou? Por causa disso, o diabo quer te usar para entristecer o seu Deus. Aquele que tirou o seu filho de perto de você, dele, e deu no matador, para morrer no matadouro, para que eu e você tivesse esse dia aqui hoje junto. Então não vamos servir de instrumentos para que o inimigo venha desagradar o nosso Deus. Vamos servir de armas testadas e comprovadas. Agora aqui, foi ridicularizado, e a conversa continua. E disse mais o filisteu a Davi: darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Jogou pesado. Jogou ou não jogou? Tentou de toda forma desanimá-lo. Aí o Davi está escutando, né? Como todo crente, né? O Davi está lá escutando. Está na peleja, mas está lá com o coração ligado no céu. Eu não falei aqui hoje que o Santos é ligado direto do trono? O Davi estava ligado no trono, pastor. Ele estava lá. Ele podia muito bem já pegar e falar assim, te dar uma pedrada, rapaz. Falou assim, não, ele estava lá. Senhor, é o seu exército que está sendo afrontado. É o seu nome que está aqui sendo atacado. E eu conheço o seu poder. Eu tive experiências poderosas contigo. Agora me dá autoridade para mim falar. Escute bem, irmãos. Nós, servos de Deus, não podemos abrir a boca na hora que queremos. Só abriremos a boca diante da situação que estamos passando, seja ela o qual for, quando o meu e o seu e o nosso Deus nos der as palavras que nós vamos falar. Davi foi afrontado, ridicularizado. Mas agora chegou a vez dele falar. Sabe qual que foi a primeira fala dele? O cara 3 metros de altura. De repente agora ele fala que o Davi batia para baixo do umbigo dele. A primeira palavra que vem da boca de Deus para a boca do Davi, falar para o diabo escutar. Quer escutar? Quer ouvir? Eu só vou falar se você falar, eu quero ouvir. Escuta aí. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada, com lança e com escudo. Esse é o primeiro porém. De repente o inimigo está surdo. Primeiro porém. Porém, disse ao filisteu, o Davi: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Esse é o primeiro porém. O cara já, de repente ele não se balançou. Não é verdade? Quem já brigou aqui na escola sabe. Você tenta de tudo para fazer o cara ficar com medo, você não tenta? Mas tem dia que o cara não fica não. Aí você fala uma coisa, ele não ficou, Deus é aqui igual. Primeiro, porém, acho que o gigante ficou assim, ó. Escute o segundo. Porém, eu vou, prepara o glória, pode raspar a garganta. Vai sair meio xoxo por causa da máscara, vai fazer parte. Temos que cumprir a lei da terra. O irmão Francisco ensinou aqui hoje. Olha aqui, ó. Porém, segundo porém, de Deus para a vida do gigante que está te afrontando. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Aleluia! Deus não aceita ser afrontado. Deus não aceita você ser afrontado. Deus tem um escape para a sua igreja todas as vezes. Sabe por quê? Eu já falei aqui. Você é o segredo que estava guardado dentro do coração de Deus. E ninguém acessa esse lugar se não for um verdadeiro adorador. Se você é verdadeiro adorador, acesse o coração de Deus agora. Essa é a essência da fé, que aceita o desafio. Davi, ele enfrentou o gigante com fé
e recebeu a vitória. A fé aceitou o desafio naquele dia. Foi a fé. Ele não era preparado. A fé ficou com Deus, que foi o que sempre funcionou na vida de Davi. A fé sempre funcionou na vida dele. A fé entrou naquele vale, a fé enfrentou o gigante, e a fé arremessou a pedra. Pega a pedrinha, enfia a mão no bolso, pega a pedrinha. Vamos pegar a semente, que aqui é a semente. Pega a semente. Pega a semente aí, né, irmão? A fé fez cair o gigante no chão. A fé deu a vitória para o Davi. E eu quero dizer para você, nunca subestime o poder da fé nas suas batalhas. Nunca subestime o poder da fé. Agora, você está com a semente na mão? Então feche seus olhos 1 minuto, 1 segundo, ou até menos disso. E fala, eu vou arremessar. Repita, eu vou arremessar. Hoje chegou a hora de eu arremessar essa semente. Eu vou lançar esta semente. E aonde ela tocar, ela vai se transformar na minha vitória. Na vitória da minha família. Na vitória da minha cidade. Na vitória do meu pastor. E na vitória de quem mais você pôr. Isso aqui é importante. Você pode não ver. Então nós já pegamos a semente e arremessamos a semente. Às vezes você já está se fortalecendo, já está até arrumando briga com o gigante aí, em pensamento. Já comunicou no céu o seu problema, mais uma vez, talvez, ou hoje foi a primeira vez. E agora, você pode até não ver os seus gigantes caírem no instante em que você exerceu a sua fé em Deus. Não, eu estou com fé, eu coloquei fé agora aqui, mas pode ser que eu chegue lá em casa, o negócio ainda esteja bagunçado. Você pode não ver seus gigantes caírem no instante em que você exerceu a sua fé em Deus. Mas olhe, não deixe a sua visão roubar a sua esperança. Não deixe. Você não pode sempre acreditar no que os olhos da carne vê. Os irmãos estão entendendo? E as irmãs? Mas você pode sempre acreditar no que os olhos da fé estão enxergando. Levante a mão quem já está enxergando uma saída. Levante a mão quem já está enxergando, aleluia, uma mudança. Levante a mão quem está enxergando, aleluia, o Deus do céu agindo na sua vida. Pode parecer que você está desarmado em menor número, em uma situação impossível. Pode até parecer. Parecia impossível para o Davi vencer o Golias, sim ou não? Parecia? Parecia impossível para Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem lembra dele? Quem conheceu Sadraque, Mesaque e Abednego aqui? Hoje tem irmão que tem 4.000 anos aqui. Ó, uma vez eu falei isso, já contei, né? Falei isso aí, se alguém conhecia. Na verdade foi o Abraão, eu estava pregando num congresso, na igreja Manancial. Na sede, eu peguei e falei, coloquei a mão no ombro do pastor Valdemir e falei assim, pastor, alguém aqui já conheceu o Abraão? Levantou um menino. E veio. E ele veio aqui à frente e fez assim, ó. Eu fui lá. Ele falou assim, ó, eu conheci o Abraão. E joga um bolão. Mas eu passei por isso. Perguntei, né? Parecia impossível para o Daniel. Vocês estão desanimados. É que já passou. O pastor que falou. Hein? Vocês estão. Parecia impossível para o Daniel. Parecia, Zé? Que tal você jogado numa cova com um leão morrendo de fome? Esse é o nosso Deus.
Parecia impossível para os discípulos naquele barco e aquele mar terrível. Parecia impossível. Algum deles morreu? Parecia que era impossível para Jesus na cruz morrer pelos meus pecados, pelo pecado da minha filha, pelo pecado dos filhos da minha filha, pelo pecado dos filhos, eu já sou tataravô dos meus netos. Já pensou nisso? Parecia impossível? Parecia, não parecia? Eu gostaria apenas de lembrar você de uma coisa. O evangelista Lucas, ou o doutor para os mais íntimos, quando ele estava escrevendo o evangelho de Jesus, ele deixou escrito no primeiro capítulo, no versículo 37. Senhor, fala para nós, pastor. O que ele deixou escrito lá? Se você não dá um glória a Deus agora, eu vou perder esse microfone. É gostoso ver Deus falar, sim ou não? Olha, não tem nada que vai parar você, não. Não tem nada que vai nos interromper. Não tem nada. Não existe. Se um irmão falou, mas pastor, tem crente pegando coronavírus. Eu falei, é preciso, filho, pegar. É preciso que o crente também pegue o coronavírus. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque a hora que esse coronavírus, irmão, entrar dentro de um crente cheio do Espírito Santo e encontrar na veia dele o sangue do Cordeiro, ele vai ver o que é bom para a tosse. Eu quero dizer uma coisa: nenhuma pandemia, não sei o que lá, nada vai nos impedir de adorar o nosso Deus, porque Ele é santo, está no nosso meio, anda sobre os castiçais e o fogo da sua glória, do seu altar, jamais será apagado. Porque o altar de Deus é o coração da igreja. O altar de Deus é o coração da igreja. Quem está com a Bíblia aberta aí? 1 Samuel 17. Estou terminando. Vou terminar aqui, ó. Olha bem. Eu estou falando de você exerceu a fé e não viu o gigante cair. Os irmãos estão entendendo? Então vamos lá. Olha para o verso 51 do capítulo 17. Olha aí. Viu? O que está escrito aí? Alguém lê para nós. Versículo 51. 1 Samuel 17, verso 51. O pastor já está puxando meu paletó aqui, ó. Depois ele vai chamar meu para vir orar aqui, comer bolo de banana da irmã Sabrina. Vocês perderam, irmão. Deixa eu falar. Olha bem. Quem lembra do tema da mensagem? Fé que aceita desafios. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Posso fazer uma pergunta? No versículo 51, lido pelo nosso irmão evangelista Rodrigo. O gigante ainda está aí? Hã? O gigante está aí? Olha, lê direito, hein? Tá, quem falou que tá? Tem certeza disso? Então tá bom, vou jogar nas costas do pastor. O gigante está aí no versículo 51, pastor? Tá. Tá ou não tá? Todo mundo concorda?
Para terminar aqui, tudo que se não for ligado aqui, não vai ser ligado. O gigante está aí? Olha você gostoso, todo mundo procurando, olha lá. Devia ter falado só isso. Olha bem, está aí ou não está? Está meio disseminado o negócio, está aí ou não está? Igreja militante, Jesus Cristo vem ou não vem? Agora, e o gigante está aí ou não está? Claro que está. Só que agora, vamos colocar de pé? Pode, pastor. Vai acabar. Não perde o raciocínio, hein? E não fecha a Bíblia também, que é pecado. Falou que é pecado, Zé, é brincadeira. Olha bem, o gigante está aí. Só que agora, ele tem quase 3 metros. Sim ou não? Hã? A fé que aceita desafio. Lá no primeiro instante ele era um homem de 3 metros de... Agora ele tem 3 metros de comprimento. Pode ver aí. Está entendendo? O que é grande, o que é poderoso, o que não tem jeito, o que parece impossível. Deus vai colocar 50 centímetros do seu pé só para você pisar nesse. Entendeu? Você vai ver através da fé. Deus tirar o que está sobre você e colocar sob você. Amém? Feche seus olhos. Deus, eu quero junto com os meus irmãos aqui agora, Senhor, nesse momento de oração, Pai, nós entendemos a sua palavra e eu quero concluir isso, meu Deus, nessa oração. Eu quero que vocês continuem observando nessa palavra. Davi tinha mantido um troféu mental das suas vitórias passadas. Quando ele foi enfrentar Golias, ele acessou os seus troféus mentais. Ele lembrou que o urso veio, ele venceu o urso. O leão também se levantou e ele venceu o leão. Ele usou os lembretes que Deus tinha feito na vida dele, que Deus tinha feito por ele no passado. Então nessa noite, meu Deus, continua fazendo nesta situação presente. Depois que o Davi derrotou Golias, ele leva mais um troféu consigo, mais uma vitória. Ele reconheceu mais uma vez que o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, era com ele em todas as circunstâncias. Nós enfrentamos os nossos gigantes, Senhor. Nós não vamos olhar para trás, nós não vamos desanimar, Senhor, porque nós sabemos que nós somos mais que vencedores, e no seu nome, nós vamos mover as montanhas que nos impedem. Nós vamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez, do impossível naquela época, o impossível nesse instante, mas nós vamos continuar acessando tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por o Senhor nos trazer ao nosso coração, Senhor meu Deus, esta mensagem. Que esta mensagem venha, Deus, ainda a ser ministrada pelo Teu Espírito Santo no coração dessa amada igreja. E que todo o poder do Espírito de Deus continue falando conosco, agindo sobre nós. E eu agradeço a oportunidade e as palmas que engrandecem e louvam o nome do nosso Deus para sempre.